atrás. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. A paz do Senhor, irmãos. É com alegria que nós estamos aqui na casa do Senhor, nesta noite tão propícia, tão abençoada, para poder aqui adorar o nosso Deus, glorificar o teu santo nome, e agradecemos também por você estar nos recebendo aí na tua casa através deste culto online. Nós queremos hoje compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no nosso coração, com o desejo sincero para que você possa ser grandemente abençoado. Diga para alguém que está do seu lado aí, o culto hoje vai ser maravilhoso. Glória a Deus por isto. Feche os teus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por estar na tua casa, na tua presença. Nos sentimos honrados, ó Pai, por poder assim ser usados por Ti como um instrumento vivo. Que esta palavra, ó Deus, que vamos trazer hoje, seja uma palavra viva, seja uma palavra poderosa, meu Deus, para alcançar aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, e que o Teu Espírito, ó Deus, possa falar com cada coração nesta noite, possa, meu Deus, fazer com que esta pessoa seja por Ti alcançada, tocada, alimentada, despertada para uma vida contigo. Meu Deus, eu te peço, desperta aquele que dorme sono espiritual, Senhor. Que nesta noite possamos crescer ainda mais em Ti, Senhor. Usa a minha vida, pois é o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. E nós queremos hoje trazer uma palavra que Deus colocou no nosso coração, que está lá em Lucas, capítulo de número 10, e o verso a partir do 38. Lucas 10, 38. Se você tem a sua Bíblia aí, abra para que a gente possa ler juntos. Enquanto você está aí preparando, achando aí o texto de Lucas, né? Diga para alguém que está do teu lado que Deus tem uma palavra poderosa, uma palavra abençoadora para a vida dela. Diga isto com fé, diga isto na certeza que o nosso Deus está presente, que o nosso Deus está conosco. Então vamos fazer a leitura que se encontra em Lucas 10, 38.
Diz assim: indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quero falar com você nesta noite, compartilhar com você a palavra que o Senhor colocou no meu coração, destacando aqui o tema, o poder da escolha. Veja que Jesus chamou a atenção de Marta com o seguinte versículo, com a seguinte palavra, no verso 41. Jesus diz assim: olha, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. E olha o 42 aí. Mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Escolhas. Este tem sido o dilema de toda a humanidade ao longo de toda a existência aqui na Terra. Nós vemos que Deus nos criou com livre-arbítrio. A Bíblia fala lá em Deuteronômio capítulo 30, que Deus, Ele coloca diante do homem a escolha. E Ele dá uma dica, Ele dá uma direção, mas Ele não decide pelo homem. É o homem que toma as suas decisões, é o homem que toma as suas escolhas, que faz as suas escolhas. E Deus coloca lá em Deuteronômio capítulo 30, Ele fala: olha, eis que coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Então veja que Deus não força, Ele não determina qual deve ser a nossa escolha, mas Ele nos coloca as opções, Ele nos coloca diante de dois caminhos, de duas atitudes, onde nós podemos escolher uma ou outra. Não somos obrigados a escolher esta ou aquela. Nós somos livres para fazer a nossa escolha. Mas veja que interessante, nós somos livres para escolher, mas não somos livres para decidir o resultado. Existe uma lei da física que fala que para toda ação corresponde uma reação. Nós somos livres para escolher a ação, mas não somos livres para escolher a reação. Eu sou livre, por exemplo, você é livre para colocar a tua mão no fogo, mas você não é livre para escolher se ela será queimada ou não. Assim é com a nossa vida espiritual, assim é com a nossa vida em todos os sentidos. A palavra do Senhor fala que Deus criou Adão, Deus criou Eva, colocou eles no jardim e deixou eles na liberdade para poder comer de todos os frutos que tinha no jardim, de todas as árvores, mas colocou uma árvore onde eles poderiam recusar comer daquela árvore. E Deus disse: olha, podem comer de todas as árvores, mas desta árvore, do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem comer. E foi exatamente essa que eles comeram, Fizeram uso da sua liberdade de forma errada, fizeram uso do seu livre-arbítrio de forma que veio trazer consequências, não somente para eles, mas também para toda a humanidade, porque a partir daquele momento o pecado entrou na humanidade e todos nós carregamos na nossa gene, na nossa genética, o pecado de Adão e Eva. Não existe ninguém na face da terra, nunca existiu nem vai existir alguém que não tenha o pecado no seu corpo, na sua genética. Todos nós temos, A Bíblia fala que só tem um que não conheceu o pecado. João fala que Jesus não conheceu o pecado. Pedro fala que Jesus não praticou o pecado. Então, nós vemos que Paulo também fala que Jesus ele foi perfeito, ele não teve nenhum pecado em toda a sua existência. Então, dos nascidos de mulher, somente Jesus Cristo, ele foi perfeito, ele é perfeito e ele é o único que não
conheceu e não praticou o pecado. No demais, todos nós somos pecadores, e a Bíblia fala, porque todos pecaram, nós carecemos, nós necessitamos da glória de Deus, nós necessitamos das misericórdias de Deus. Então, a palavra do Senhor fala que as escolhas, elas estão no nosso poder. Nós podemos escolher. Nós podemos escolher bem e nós podemos escolher mal. A Bíblia fala de muitas escolhas ao longo de toda a época. Como eu citei, Adão e Eva fizeram uma escolha ruim, segundo aquilo que Deus tinha falado para não fazer, eles fizeram. Desobedeceram, escolheram mal e trouxe consequência não somente para eles, mas também para toda uma humanidade. Então nós vemos que a palavra nos ensina qual é a melhor escolha. Jesus chamou a atenção de Marta e disse, olha, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Eu sei que nós estamos vivendo em tempos onde as pessoas estão muito preocupadas, estão, muitas delas, se sentindo sem escolha, se sentindo impotentes diante de uma enfermidade tão grave que assola não só uma região, mas todo o nosso planeta, todo o nosso mundo, ele está contaminado com essa peste. Mas a Bíblia fala que a igreja do Senhor Jesus, ela tem um poder de escolha. A Bíblia fala que ela pode viver de uma maneira protegida, de uma maneira na presença do Senhor. A Bíblia fala que a igreja do Senhor Jesus, ela foi fundada, ela foi estabelecida pelo próprio Senhor Jesus. E quando Jesus estabeleceu a sua igreja, ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Todo o poder das enfermidades, todo o poder dessas moléstias, desses males, desses vírus, não pode prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. E às vezes você pode estar se perguntando, pregador, quer dizer então que quem é crente não vai contrair esse vírus? Quem é crente não vai ser atacado por esse vírus? A Bíblia fala que Jesus disse assim, olha, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa vitória, a Bíblia diz lá em João, ela é pela fé. Nós vencemos pela fé. O crente pode até chegar a contrair o vírus, ele pode até ser atingido por este mal, mas a Bíblia fala que aquele que pertence à igreja do Deus vivo nunca será destruído. Por quê? Como assim não será destruído? Porque ele tem a promessa de Deus. Essa promessa não está limitada a uma questão geográfica, não está limitada a uma questão de tempo, mas ela está colocada na palavra de Deus de uma maneira decisiva, de uma maneira que não deixa dúvida nenhuma. Mas pastor, onde eu posso ter um lugar seguro nesse mundo tão inseguro? Onde eu posso ter um lugar de paz nesse mundo tão caótico? Onde eu posso viver de uma maneira que eu não sinta o medo e a paranoia que o mundo está sentindo? E eu te digo, a palavra de Deus tem a resposta para você, é na presença de Deus. É na casa de Deus, é na família de Deus, onde nós encontramos este lugar seguro, um lugar de proteção, um lugar onde as promessas de Deus, elas fluem. A promessa de Deus, ela nos alcança neste lugar. A Bíblia fala que Marta e Maria receberam a Jesus ali, mas Marta estava muito ansiosa com tantas coisas. Hoje tem muitas pessoas ansiosas também, com tantas coisas, mas escolhendo viver uma vida longe da presença de Deus. Maria escolheu a boa parte. Ela resolveu ficar aos pés de Jesus, recebendo a instrução, recebendo a direção, recebendo o alimento tão necessário para a vida dela. E assim comigo, é assim com você também. Nós precisamos estar na presença do nosso Deus. Onde que eu encontro este lugar na presença? A Bíblia fala que Deus, Ele estabeleceu a sua igreja.
estabeleceu o seu corpo aqui na terra. A Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo. É na igreja que nós encontramos este lugar de conexão com o nosso Deus, de comunhão com o nosso Deus. É na presença do nosso Deus, é na igreja. Não digo a igreja apenas das quatro paredes, esse é o templo onde a gente cultua. A igreja somos todos nós, a igreja sou eu, a igreja é você. A Bíblia fala no Antigo Testamento que o Espírito Santo ele vinha com uma missão, ele vinha com um propósito definido, ele vinha, operava o propósito que ele tinha, que Deus tinha estabelecido, seja na vida de reis, de profetas. Ele estabelecia o seu propósito e ele se ausentava, né? Por isso que o rei Davi, ele faz aquela oração no Salmo 51 e ele diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Era Antigo Testamento, a antiga aliança. Na nova aliança, a Bíblia fala que o Espírito Santo foi derramado. A Bíblia fala que todos aqueles que recebem a Jesus, todos aqueles que entregam a sua vida a Jesus, que estão aliançados com Ele, têm a presença do Espírito Santo. Essa presença do Espírito Santo, ela não vem por um momento e ela se retira. Ela não vem por uma missão e ela vai embora. Não, a presença do Espírito Santo agora, no tempo da graça, é a presença contínua. É a presença que a Bíblia usa a seguinte expressão: vós sois templo do Espírito Santo, morada do Altíssimo. Nós temos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Não é por um tempo limitado, não é por uma missão apenas, mas o Senhor Jesus disse que era para toda a eternidade, para toda a vida. Como assim, pastor, para toda a vida? Nós temos um tempo limitado aqui neste mundo. É verdade, né? Nós estamos de passagem aqui, mas a Bíblia fala que quando Jesus foi assunto ao céu, lá em Atos capítulo 1, a Bíblia fala que ele subiu aos céus, depois de ressurreto, e ele disse: vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Esse estará com vocês todos os dias até a consumação do século. A nossa vida aqui é passageira, mas a Bíblia fala que o Espírito Santo está aqui para adornar a igreja, que é a noiva do Cordeiro, para preparar a igreja para o grande dia. Que grande dia é este? O dia do arrebatamento, o dia que a trombeta de Deus soar e a igreja do Deus vivo subir para o encontro com Ele nos ares. Vai ser um dia glorioso, vai ser um dia maravilhoso na presença do nosso Deus, quando a igreja subir para encontrar com o Senhor nos ares. Mas esse dia é verdadeiro, não passou no jornal, a mídia não destacou isso, mas a palavra do Senhor fala que isso é um fato, isso é uma verdade imutável, isso não vai mudar. O Senhor disse assim: olha, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão te passar. O Senhor Jesus, ele disse que a igreja ia passar por todo esse período que nós estamos passando agora, período de pestes, período de rumores de guerra. Está lá em Mateus capítulo 24, né? Depois você pode conferir, que perguntaram para Jesus quando seria essas coisas e o fim dos tempos, e ele disse: olha, quando vocês ouvirem de rumores de guerras, quando vocês ouvirem de pestes, quando vocês virem que tem muitos falsos profetas, muitas pessoas que estão enganando religiosamente, usando a palavra para enganar, quando vocês virem que aquela explosão, né, de pestes e de enfermidades no mundo, vocês podem saber que este é o princípio de dores. Ainda não é o fim, mas é o princípio de dores. E é o que nós estamos vivendo hoje, né? É o que nós estamos vendo hoje. Quando você olha os jornais, quando você se informa a respeito dos últimos acontecimentos, você vê quanta coisa ruim tem acontecido, né? Como o mundo caminha mal, o mundo caminha para o caos, o mundo caminha para a destruição, mas a igreja do Deus vivo está brilhando cada dia mais, vencendo as dificuldades, vencendo
todas as barreiras, porque ela não está fundada num fundamento humano. O fundamento dela é a pedra viva, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluias, glória a Deus. É maravilhoso pregar a palavra do Senhor, é maravilhoso poder desfrutar da presença dele. E a palavra diz então que Jesus ele ensinou este lugar onde nós podemos estar seguros, este lugar onde nós podemos estar na presença do nosso Deus. Veja que ao longo de toda a Bíblia, as pessoas elas precisaram tomar decisões, precisaram fazer escolhas. Como eu e você hoje, precisamos fazer escolha. A nossa vida exige isso. Desde o momento que a gente levanta até o momento que a gente vai dormir, nós fazemos escolhas todo o tempo, né? Enquanto nós estamos vivendo. Escolher servir a Deus, escolher ter uma vida com Deus, depende de cada um de nós. A Bíblia fala que Deus ele fez todo o que precisava fazer. Ele tomou todas as providências. A Bíblia fala aqui, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por amor que Deus enviou Jesus para salvar a humanidade, para que a humanidade, para que eu e você pudéssemos encontrar um lugar seguro, um lugar de bênção, um lugar onde tem a presença de Deus. Onde que tem essa presença de Deus? Somente na igreja, somente na vida daqueles que servem ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. A palavra do Senhor fala que o mundo não tem o Espírito Santo, não o conhece, nem o pode receber. Mas a igreja tem a presença do Espírito Santo. E é essa presença que traz a segurança, essa presença que faz com que a gente tenha coragem, que a gente tenha firmeza, que a gente não fique desequilibrado diante de tantas notícias, diante de tantas más notícias, né? Diga-se de passagem. Hoje a mídia está bombardeando os nossos lares com estas informações desta peste, desse vírus, desse coronavírus que está sendo assunto de todos os telejornais, o assunto de todas as pessoas, por onde a gente anda, o assunto é esse, o assunto é esse vírus, o assunto é o coronavírus, né? Está na televisão, é isso que está falando nos jornais, na internet é isso que está falando, no jornal escrito é isso que está falando, as pessoas só falam nisto, as pessoas estão sendo bombardeadas por estas informações, né? E isso afeta muito a nossa vida, isso afeta muito as nossas escolhas. A Bíblia fala que nós devemos nos encher com a presença do Espírito Santo e nós devemos cantar louvores ao nosso Deus. Ao invés de a gente ficar horas na frente da televisão, nós temos orientado a nossa igreja. Olha, se informa o necessário por dia, aí 10, 15 minutos para você ficar atualizado e depois não fique ocupando a tua mente com essas coisas negativas, né? Com essas coisas ruins, porque você sabe que uma pessoa com medo, uma pessoa insegura, ela tem mais facilidade de desenvolver enfermidades, né? A imunidade do corpo diminui, é mais baixa na vida daquele que tem muito medo. Então, tome essa escolha, faça essa escolha, melhor dizendo, faça essa escolha, decida encher o teu coração com a palavra de Deus. Maria tomou essa decisão e Jesus elogiou ela. Jesus disse, olha, ela fez uma boa escolha e esta não lhe será tirada. A vida está diante de nós. Nós estamos a todo momento fazendo escolhas, a todo momento tomando as nossas decisões. Às vezes é fácil, às vezes é difícil, mas nós precisamos tomar as decisões na direção de Deus. Como que eu faço isso, pastor? Na direção de Deus, você faz quando Deus está no controle da tua vida. Quando o medo está no controle, você decide errado. Quando o pânico está
permeando toda a tua mente, transbordando todo o teu coração, então a tua vida fica prejudicada. Mas a palavra de Deus mostra que muitos homens tomaram decisões difíceis. Olha lá em Hebreus capítulo 11, para você ver. Hebreus capítulo 11, o verso 24, diz assim, olha: pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo, olha aí, ó, tomando uma decisão, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter o gozo do pecado. Teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Quando você toma uma decisão para agradar a Deus, tem uma recompensa. Quando você toma uma decisão baseada no medo, tem um resultado ruim. Mas quando você toma uma decisão para agradar a Deus, a recompensa é boa, a recompensa é abençoada. Você veja que Maria, ela recebeu esse elogio de Jesus, porque ela escolheu a boa parte. Depende de mim, depende de você, escolher a boa parte. Todos nós temos essa liberdade para escolher, né? A Bíblia fala que Daniel, olha lá, Daniel capítulo de número 1 e o verso número 8. Daniel era um jovem ainda. Dizem os historiadores aí que ele tinha 17 anos mais ou menos nessa época. Daniel capítulo 1, verso 8 fala assim, ó: mas Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel tomou uma escolha, tomou uma decisão, fez uma escolha de não se contaminar. Mas Daniel era um jovem, estava longe dos pais, longe da sua pátria, estava num lugar, numa terra distante. Mas ele tomou uma decisão, ele fez uma escolha. Ele não quis se contaminar com as coisas do rei, com os manjares do rei. Foi uma escolha que ele fez. Deus honrou ele. Olha a história de Daniel. Aqui ele era um jovem, aproximadamente em seus 17 anos, mas a Bíblia fala que ele viveu até mais de 80 anos e sempre um instrumento nas mãos de Deus, servindo aos reis que passaram por ali, sendo abençoado, né? Sendo útil nas mãos de Deus, mesmo numa terra distante. A Bíblia fala também de Josué, e diante de uma situação difícil, ele tomou uma decisão. A Bíblia fala que Josué, lá em Josué capítulo 24, 15, Josué capítulo 24, verso 15, as pessoas estavam diante de uma decisão, diante de uma escolha. E Josué fala assim, ó: mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Olha aí agora, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha que bênção, meu irmão, olha que alegria é essa, né? Josué poder dizer isso: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Era um tempo de escolha, era um tempo de decisão, como é hoje. É a mesma coisa hoje, para mim e para você. Você está diante de escolhas a todo dia. A vida com Deus não acontece automaticamente. Nós precisamos tomar atitudes, nós precisamos ir em frente, romper as batalhas, romper as dificuldades, romper os obstáculos e poder estar na presença de Deus. Por que isso é tão importante? Porque a nossa vida está passando, meu irmão. Minha irmã, hoje nós temos vida, hoje nós estamos aqui nessa terra, amanhã nós não vamos estar mais. Se a gente vai morrer por coronavírus ou não, é outra história, mas que nós vamos morrer um dia, nós vamos. Todos nós vamos passar para a eternidade. E depois, o que será de nós? O que será da tua vida na eternidade? Como que você vai estar lá? A Bíblia fala que nós não podemos ficar preocupados excessivamente com essa vida, como Marta ficou, ansiosa, preocupada com tantas coisas, quando uma só era necessária. E Jesus falou assim, ó: Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quando você escolhe
adorar a Deus, quando você escolhe entregar a tua vida para Deus, então isso nunca vai ser tirado de você. Você vai desfrutar dessa bênção para toda a eternidade. O nosso Deus, Ele dá toda a direção na sua palavra. Ele nos mostra como que nós devemos fazer. Ele dá toda a direção. Basta a gente buscar em cada folha aqui da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, tem a revelação de Deus, tem a revelação de Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso objetivo. É Ele quem sara as tuas enfermidades, é Ele que redime da cova o que está morto, é Ele que tira do lamaçal do pecado aquele que está enlameado, aquele que está sujo, maculado pelo pecado. Ele pode fazer dessa pessoa livre, pura, abençoada. É Ele que faz da prostituta pura, do viciado liberto, do cativo poder glorificar a Deus. Ele é poderoso. Só Ele pode resolver o problema da humanidade. Só Ele pode trazer vida aonde tem morte. Só Ele pode trazer coragem aonde o medo está imperando. Só Ele pode fazer da nossa vida abençoada, frutífera e salva para a glória do nosso Deus. Aleluias! Glória a Deus. Então, a palavra do Senhor, ela fala que tem esse lugar seguro na presença de Deus. E às vezes a gente sofre tanto por estar distante da presença de Deus, né? Eu sempre ficava assim conformado com o que aconteceu no Holocausto, quando o povo de Israel foi massacrado. O povo de Israel sofreu uma baixa de mais de 6 milhões de pessoas. Você conhece a história da Segunda Guerra Mundial. Mas eu fiquei sabendo que em 1917, um general chamado Alan Paine, ele entrou em Jerusalém e ele convocou a todos os judeus, principalmente os que estavam na Europa, a retornar para sua terra. Veja que Israel ele foi disperso no ano 70. Né? É interessante isso, eu até quero que você, aí rapidamente, abra sua palavra ali em Lucas, capítulo de número 24. Lucas 24. Ou melhor, Lucas 21, 24. A palavra de Deus diz assim, olha, o Senhor Jesus falando: cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, se referindo a Israel, né? Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se completem. Essa foi uma profecia que Jesus disse no ministério terreno dele. E nós sabemos que, pela história, que no ano 70, Tito, com a sua legião romana, invadiu Jerusalém, queimou o templo, destruiu, como Jesus tinha predito, tinha profetizado, que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Isso aconteceu no ano 70. Naquele ano, todos os judeus foram dispersos pelo mundo inteiro. E quando foi em 1948, Israel se constituiu nação novamente, né? A gente sabe que a ONU legalizou, legitimou essa nação de Israel em 1948. Mas acontece que em 1917, um general entrou em Jerusalém e convocou todos os judeus que estavam dispersos pelo mundo todo para que pudesse voltar para a sua terra. Mas eles não deram ouvidos, eles continuaram aonde eles estavam. E quando foi na Segunda Guerra Mundial, eles estavam longe da sua pátria. Foram massacrados, foram mortos, mais de 6 milhões. Veja que Deus tomou providência. Deus levantou essa pessoa para poder chamá-los. Eles não quiseram vir. Em 1948, a nação foi constituída. Em 1967, teve a Guerra dos 6 Dias, onde Israel tomou ainda mais território e se estabeleceu de fato, de verdade, na sua terra. E é interessante que essa Guerra dos 6 Dias, a única guerra parecida com ela foi a guerra lá de Josué, quando entrou em Jericó. A Bíblia fala que ele
circundou a cidade, né? Andou em torno da cidade, que tinha suas muralhas fortificadas, por 6 dias, e no 7º dia ele tomou a cidade. Deus deu aquela cidade de Jericó para ele. Israel também foi um tipo daquela guerra de Josué. 6 dias foi a guerra de 1967. No 7º dia, eles tomaram a cidade por completo, alargando ainda o território, aumentando os territórios. Então veja que Deus teve o cuidado de proteger o seu povo, mas o povo não deu ouvido. É como hoje também, Deus está levantando profetas, Deus está levantando pessoas para falar, olha, volte para a presença de Deus, faça uma escolha certa. Então, diante de tudo isto que foi falado, resta-nos uma escolha, resta-nos uma decisão. Qual a escolha que você vai fazer? Qual será a tua decisão? Ficar indiferente com as coisas de Deus, com as coisas da igreja, ou se voltar para Deus? Pensa bem, amanhã pode ser tarde demais. Quantas pessoas começaram hoje o dia com vida e acabaram mortas? Quantas pessoas, não é verdade? A palavra do Senhor, ela diz, tem uma oportunidade para você hoje. O Senhor Jesus, ele está de braços abertos para te receber. A igreja está de portas abertas para te receber. Faça essa escolha, tome essa decisão, receba Jesus na tua vida. E você que estava longe dos caminhos do Senhor, retorna para ontem, o mais breve possível, e se firme na presença do Senhor. Bom é estar na presença do nosso Deus. Bom é poder cantar louvores ao nome do Senhor, adorá-lo e exaltá-lo, enquanto nós temos aqui a oportunidade. Vai passar toda essa onda pessimista, todas essas dificuldades, essas pestes, vão passar. Mas a palavra de Deus, ela não passa. Ela é eterna. Deus te fez com uma alma eterna. Volte-se para Ele, firme uma aliança com Ele. E você que está na presença dEle, renove as suas forças. Se fortaleça na presença de Deus para vencer todas essas crises, todas as dificuldades e se manter firme com a tua fé inabalável, com a tua fé forte, aumentada na presença de Deus. Feche os teus olhos, Senhor meu Deus e meu Pai, esta palavra que foi, ó Deus, trazida aqui aos nossos corações, Pai querido, que essa palavra possa atingir o seu objetivo, que ela possa alcançar aquilo para o qual ela foi enviada. Deus querido, que o teu Espírito possa operar agora grandemente em cada coração, despertando, ó Deus, aquele que está adormecido, aumentando, ó Deus, a fé daquele que se encontrava desanimado, aquele que se encontrava caído. Meu Deus, fortalece o teu povo. E nesta hora difícil em que o mundo só fala de más notícias, a tua palavra, ela é a boa nova, ela é a boa notícia para todos aqueles que querem, ó Deus, viver na tua presença. Leva o teu povo, leva cada um que está me ouvindo, está me assistindo agora, a tomar essa decisão, a fazer uma boa escolha, como Maria fez naquele dia. Que o teu povo possa, meu Deus, ser por ti despertado e abençoado, é o que nós te pedimos e é o que nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.